Um general lendário está a um passo da maior vitória da história da sua nação. 600 dias de cerco, 600 dias acompanhado do lado de fora da capital inimiga, esperando ela ceder. Ele é o herdeiro legítimo do Trono do Fogo, o irmão mais velho do rei, o homem que nenhum exército do mundo conseguiu derrotar. E naquele momento, com a vitória ao alcance da mão, ele é a pessoa mais poderosa do mundo conhecido. Aí chega um mensageiro com uma notícia. Seu único filho morreu no campo de batalha. E do nada, no auge da glória, esse homem levanta o cerco, dispensa o exército, vai embora. Sem explicação, sem despedidas, sem honras de guerra. Anos depois, esse mesmo homem reaparece como um velho gagá, viajando num navio de segunda categoria ao lado de um sobrinho exilado, discutindo a temperatura da água do chá e perdendo de propósito no jogo do Pai Show. O mundo inteiro acha que ele quebrou, que a dor virou loucura, que o general virou uma piada, mas o tio Iroh descobriu uma coisa que você passa a vida fingindo não precisar. Não é força, não é conquista, não é o cargo, o território, nem a aprovação de quem você mais quer impressionar. É uma coisa mais silenciosa, muito mais difícil, muito mais rara do que tudo isso. Encarar o que ele viu de verdade diante do caixão do filho cura mais do que você imagina. Nesse vídeo, eu vou dissecar a psicologia do Iroh em 5 pilares. Em cada um deles tem um contraponto exato na sua vida que você já está evitando agora. Eu vou te mostrar porque o chá dele não é uma bebida, mas uma resposta direta para a ansiedade que você sentiu hoje de manhã sem perceber. E além disso, você vai ver o momento exato em que o Iroh se torna o homem mais forte dessa história. E eu te garanto, não é quando ele dobra fogo. Pilar 1. A morte do eu, o luto que ninguém ensina a fazer. Para entender o Iroh, você precisa entender o que morreu antes dele nascer como sábio. Porque o Iroh não nasceu assim, ele foi forjado assim. Muitos de nós passamos os 20, os 30 anos construindo uma identidade rígida. Eu sou o cara que nunca desiste, eu sou o provedor, eu sou o melhor no que faço. E quando algo quebra, uma decisão, um luto, um relacionamento que acaba, a gente não entra em colapso só pela perda em si. A gente entra em colapso porque não sabe quem é sem aquilo. O Iroh era um general perfeito. Tinha propósito, glória e poder. Era o mais velho, o herdeiro natural. A série não te conta isso logo de cara, mas vai deixando pistas. Ele sitiou Ba Sing Se por 600 dias. Isso não é a campanha militar. Isso é obsessão. Era um homem que havia dedicado décadas de vida para ser o mais poderoso. Até o dia que o filho morreu. E aqui, a série faz algo que poucos solteiros têm coragem de fazer. Mostra que o Iroh não apenas ficou triste, ele parou do nada no momento da vitória e levantou o cerco e foi embora. Nenhuma explicação estratégica, ele simplesmente foi. Imagine esse homem, 50 e tantos anos, que dedicou cada respiração da vida para ser o melhor em uma coisa, descobrindo que essa coisa não vale nada diante do caixão do próprio filho. Que todo o poder conquistado não foi o suficiente para proteger a única pessoa que realmente importava. Isso não é fraqueza, foi um despertar. A identidade de que a gente constrói para sobreviver no mundo acaba se tornando com o tempo uma prisão. E recomeçar do zero exige aceitar uma parte de você que vai ter que morrer para que a outra possa nascer. O Iroh aceitou ser visto como fraco pela Nação do Fogo inteira porque entendeu que a glória que ele perseguia era oca. Ele não desistiu da guerra, ele acordou. E acordar, dependendo de quanto que você dormia, é a coisa mais assustadora do mundo. Pilar 2. O chá e a sabedoria de parar. Uma das coisas que mais irrita o Zuko, e talvez irrite você também, é a calma do Iroh diante do caos absoluto. O navio está em apuros, a missão está fracassando, o Avatar sumiu de novo e o Iroh prepara chá. Tem uma cena específica no começo da série que me acertou diferente. O Zuko quer aprender a próxima sequência de dobra de fogo. Treinou o dia todo, está exausto, frustrado e diz ao Iroh: "Eu estou mais do que pronto, me ensina a próxima." O Iroh responde: "Não, você é impaciente, domina o básico, treina de novo." Mas o que o Iroh está fazendo é o seguinte: se você não consegue controlar a sua respiração e o seu tom de voz,
enquanto prepara uma xícara de chá, você nunca vai ter o controle sobre a sua vida quando o mundo estiver pegando fogo. O Alan Watts chamava isso de lei do reverso. A ideia é simples. Quanto mais você corre atrás de uma experiência positiva, mais essa corrida em si vira uma experiência negativa. E quanto mais você consegue aceitar uma experiência ruim, mais essa aceitação te sustenta de um jeito que nenhuma conquista sustenta. Testa pra você ver. Quanto mais você quer impressionar, menos impressionante você se sente. Quanto mais dinheiro você quer, mais pobre você se sente com o que tem. Quanto mais você tenta ser feliz o tempo todo, mais qualquer momento de tristeza parece o fim do mundo. O Airo parou de tentar ser feliz. Ele encontrou algo que importa mais do que a opinião dos outros, e quando você para de precisar que o mundo te veja como vencedor, você tem finalmente energia sobrando para ser feliz. A nossa cultura inteira foi construída em cima da urgência. Acorde cedo enquanto eles dormem, otimize cada minuto, se você está parado, você está perdendo. O Airo subverte isso. Não porque seja preguiçoso, mas porque ele entende que a ansiedade por chegar lá é exatamente o que faz a gente tropeçar no caminho. O chá para o Airo não é uma bebida, é um ritual de presença. É o único momento em que ele para completamente, foca nos sentidos e existe só no agora. Isso tem nome na filosofia. Os estoicos chamavam de prosoche, atenção a si mesmo, a capacidade de estar presente o suficiente para proteger como reagir em vez de só reagir. E o homem que não se irrita com o insulto de um estranho, que não explode diante da provocação, que consegue esperar o momento certo, esse homem é muito mais eficaz e muito mais perigoso do que o guerreiro que detona por qualquer coisa. Pilar 3. O orgulho que esconde a vergonha. Aqui chegamos no ponto mais denso e o mais incômodo. Existe uma cena no livro 2 em que o Airo tenta ensinar ao Zuko a técnica de redirecionar o raio. E o Zuko, cheio de arrogância, diz que não sente vergonha nenhuma, que está mais orgulhoso do que nunca, e o Airo responde com a fala que eu considero uma das mais densas de toda a animação. O orgulho não é o oposto da vergonha. Orgulho é a fonte dela. Humildade é o único antídoto. A gente cresce achando que o orgulho e a vergonha são opostos, que um cancela o outro. O Airo está dizendo o contrário. O orgulho é um escudo que a gente ergue exatamente quando tem medo de ser exposto. A gente infla o peito porque tem medo de ser visto como realmente é. Pensa nas últimas vezes em que você se defendeu de uma crítica que no fundo você sabia que era verdade. Pensa em quantas vezes você levantou a voz numa discussão, não para estar certo, mas para não ser exposto. Pensa em quantas vezes você postou uma conquista, comprou uma roupa, treinou pesado, não porque você queria, mas porque você precisava que alguém visse. Isso não é orgulho, é vergonha vestida de orgulho. Aristóteles dizia que o homem da alma grande não precisa se defender nem provar nada, porque ele se sustenta. Humildade no sentido grego não é se rebaixar, é ver com clareza o que você é e o que você não é e o que pode virar, sem teatro, sem escudo. E o Airo pratica isso de uma forma concreta quando ele vai para Ba Sing Se, a cidade que ele sitiou por 600 dias entre pessoas que tinham toda a razão do mundo para odiá-lo. Ele não guarda o passado como justificativa para tratamento especial. Ele abre uma loja de chá, serve pessoas, se adapta, não por resignação, por liberdade. Porque quando você para de precisar ser alguém, você tem energia sobrando para ser feliz. Quando você se perdoa primeiro, você consegue olhar para o outro sem precisar que ele confirme a sua narrativa. É exatamente isso que faz o Airo o único capaz de oferecer ao Zuko aquilo que a psicologia chama de aceitação incondicional. Ele não diz, eu te aceito se você pegar o avatar. Ele diz, eu te aceito exatamente como você está, mesmo sendo um fracasso agora. Mesmo quando o Zuko grita com ele, o humilha, o ignora, o Airo continua ali, servindo chá e esperando. Porque ele entende uma coisa que leva décadas para aprender. Ninguém muda sendo aceito com condição. A gente só muda quando aceita a gente no pior e mesmo assim aposta que a gente pode ser melhor.
Pilar 4. A cena que define tudo. Tem um episódio chamado Contos de Ba Sing Se, que se você assistiu sem prestar atenção total, você perdeu o vídeo inteiro. O Iroh passa um dia na cidade, encontra uma criança chorando e toca uma música para acalmá-la. Encontra um jovem que tenta assaltá-lo e desarma sem violência. E o manda embora com um conselho. Trata cada estranho que cruza seu caminho como se fosse família. Então, ao entardecer, ele vai até debaixo de uma árvore solitária, coloca um retrato, acende incenso e começa a cantar baixinho. Só que dessa vez, ele não está sorrindo, a voz embarga, porque essa música era para o filho, e o filho não voltou. Essa cena me encantou de um jeito específico porque ele destrói a narrativa mais confortável que a gente constrói sobre pessoas sábias, que elas são assim porque tiveram uma vida mais fácil, que a paz delas é falta de problema. Não é. A paz do Iroh foi construída em cima de uma dor que eu não quero nem imaginar ter. Em algum momento silencioso que a câmera não filmou, ele tomou uma decisão, que a dor dele não ia ser usada para criar mais dor no mundo, ia ser usada para criar compaixão. E aqui está a diferença fundamental entre o Iroh e o Ozai, que eu fico pensando. Os dois perderam, os dois foram feridos, os dois carregam cicatrizes que o mundo não vê. A diferença é que cada um fez com a dor. O Ozai transformou em controle e destruição. O Iroh transformou em presença e escuta. Uma escolha não é uma habilidade que se nasce com ela, é uma decisão que se toma todo dia. E o Iroh toma essa decisão toda manhã, quando serve chá, toda noite, quando acende um incenso. Tem uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para fazer de verdade. Não é, o que te faz feliz? Essa é fácil demais, qualquer um responde. A pergunta é, pelo que você topa pagar o preço, mesmo sem garantia de aplauso no final? Qual é a dor que você escolheria de novo se pudesse? É ali, nessa relação específica, com aquela luta específica que provavelmente está escondido, que dá sentido à sua vida. O Iroh encontrou a resposta dele, salvar a alma do sobrinho. E isso foi o suficiente para ele atravessar a prisão, a traição e o luto sem se tornar amargo. Pilar 5. Apostar em alguém sem cobrar a dívida. Tem uma coisa que eu percebi em pessoas que me marcaram na vida. Elas apostaram em mim sem cobrar o retorno. Não é comum. A maioria das pessoas que apostam em você fazem isso com um contrato implícito de que eu te apoio, você me deve gratidão, lealdade, resultado. É uma transação disfarçada de afeto. Quando o Zuko trai o Iroh em Ba Sing Se, entrega o Aang para a Azula, escolhe o poder em vez de redenção, o Iroh vai preso. E mesmo na prisão, quando o Zuko começa a visitá-lo de novo, o Iroh não responde de imediato. Não por raiva, como ele mesmo diz depois, por medo. Medo de que o garoto que ele amava tivesse se perdido de vez. Mas ele não desiste, porque quando você acredita de verdade em alguém, você não abandona na primeira queda. E quando o momento chega, quando o Zuko finalmente cruza o mundo, ajoelha diante do tio, na tenda e sussurra entre lágrimas, o Iroh não cobra, não lista os erros, não diz eu te avisei. Ele abraça. E quando o Zuko pergunta como ele pode perdoar tão facilmente, o Iroh responde: jamais fiquei furioso com você. Estava triste porque tinha medo que você tivesse se perdido. O Iroh não queria que o Zuko vencesse o Avatar. Ele queria que o Zuko voltasse para si mesmo, para aquele garoto que chorava pelo caranguejo, que sentia dó, que tinha o tipo errado de coração para a família errada. E quando alguém que você ama volta carregando a vergonha do erro que cometeu, a única coisa que precisa ser dito é bem-vindo de volta. Esse é o modelo de presença mais raro, mais necessário que existe. Não criar dependência, não cobrar dívida emocional, não condicionar o amor ao desempenho, plantar sementes e ter paciência de jardineiro. Os estoicos tinham um exercício chamado Memento Mori. Lembra que você vai morrer. Não como ansiedade, mas como lente. O Iroh vive com a morte do filho no ombro todos os dias. E é exatamente isso que corta o ruído. Sabe o que some quando você aceita que a vida é curta? A vergonha de recomeçar. A necessidade de provar algo que quem nunca vai reconhecer de qualquer forma.
Se você chegou até aqui, talvez você esteja precisando ouvir o que o Airo diria para você agora. Você tem que se libertar da sua vergonha se quiser que a sua raiva acabe. A vida vai te queimar, vai te tirar do trono, vai te forçar a recomeçar do zero mais de uma vez. O segredo não é evitar a queda, é decidir que o que você vai fazer quando estiver no chão. Você vai se tornar um Ozai, amargo, sedento por validação, destruindo quem ama para não admitir que está perdido, ou Airo? A pergunta que ele deixa, e que eu te deixo também, não é o que te faz feliz, é o que você precisa deixar queimar hoje para poder recomeçar amanhã. Não precisa responder em voz alta, só responde de forma verdadeira para você mesmo. E hoje, só hoje, tira 5 minutos para apenas beber um chá, sem celular, sem meta, apenas presente. O Airo aprovaria. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas de um jeito diferente, saiba que essa é a missão aqui no canal. Eu sou o Mortis e a partir de agora, essa é a minha voz real falando com vocês. Eu decidi que vídeos profundos como esse merecem uma conexão humana de verdade. E pegando a lição do Airo como prática, liberte-se da sua vergonha se quiser que a sua raiva acabe. Se você é novo por aqui e quer continuar explorando a psicologia por trás das histórias que moldaram a nossa vida, se inscreve e ativa o sininho. Aqui toda semana a gente fala sobre personagens que marcaram a nossa infância nerd e que nos possam dar alguma lição real na nossa vida. Sempre de segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Até a próxima, mutantes da internet.